pegar aqui essa parte aqui de baixo, que é a cerca, onde eles estão atrás da cerca, né? Então, eu peguei o amarelo canário, coloquei um pouquinho de vermelho, esse aqui é o vermelho tomate, coloquei aqui, misturei, deu essa cor aqui, que é uma cor assim, mais alaranjada. Quando eu vou com essa cor pra cá, com o branco, tá? Então, eu vou ter uma cor, um alaranjado mais claro, certo? Se eu pegar esta cor e vir com um pouquinho de preto, eu já fico com uma cor assim, mais escura. E eu peguei um pouquinho do verde também, já vou explicar. Então, quando a gente pensa numa cerca, gente, vamos sair um pouco do quadrado, daquela coisa de pegar o marrom puro, tacar marrom, tudo não fica legal. Uma cerca é uma coisa assim que ela é desgastada com o tempo, ela tem a sua corzinha meio em alguns lugares mais sujo, vamos falar assim, encardidinha, tal. Então, a gente puxa, vamos puxar assim mais para isso. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou usar, que nem quando eu fiz os bichinhos, eu gosto de começar com uma cor mais clara, e aí eu venho escurecendo com outras cores. Então, eu vou começar pegando essa mais clara, com um pouquinho dessa aqui, e vou fazendo o preenchimento primeiro. Então, vamos primeiro ao preenchimento, para depois a gente vir com os detalhes para imitar madeira, ok? Então, vamos lá. Um detalhe, pessoal, o meu barrado Paintboard, ele termina aqui, certo? Mas eu não quero deixar uma pintura totalmente chapada até aqui. Lembra que aqui eu falei, você vai puxando, puxando, ela vai sumindo? Então, o que eu faço aqui, na minha cerquinha? Aqui na parte de cima, eu vou passando a tinta mais pura, e vou puxando. Quando eu chego mais ou menos aqui perto do barrado, eu molho o meu pincel, tá sujo, eu não lavei ele, eu molho ele na água limpa, que tá aqui umas gotinhas aqui na minha bandeja, e com a água eu venho puxando até chegar no final do barrado Paintboard. Então, o que vai acontecer? Vocês vão perceber isso daqui a pouco quando a tinta secar. Aqui vai ficar mais forte, aqui vai ficando bem fraquinho, igual tá aqui, ó, igual ficou aqui fraquinho. Então, ela vai diminuindo, vai formando um degradê. Então, é assim, a gente pinta com a tinta pura aqui, molha o pincel na água e vem puxando. Isso é um truque. Bom, aqui vocês viram, né? Então, eu passei mais cor aqui, depois fui puxando, depois eu só molhava o pincel na água e trazia ele até aqui. O meu barrado Paintboard, ele termina aqui. Aqui vocês estão vendo que tem um pedaço de trama de fralda e depois vem esse acabamento dela. A minha costura do meu paninho aqui, que vai de barrado, ela vai passar exatamente aqui neste ponto. Então, se borrar um pouquinho aqui para fora da tinta, a tinta espalhou um pouquinho para cá, não tem problema. Se fosse um outro local onde eu precisaria terminar exatamente aqui, então eu não viria com o pincel molhado de água até aqui, porque quando você vem com a água, ela expande, a água ela espalha. Tanto que vocês viram aqui, ó. Eu peguei um pouquinho da tinta
mais escura com a tinta mais clara e deu essas manchas aqui. É exatamente esse efeito que eu quero. Aqui no final, eu puxei só com um pouquinho de água para ele ir esmaecendo a tinta, pra gente, tipo, acabou aqui, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa tinta que tá mais escura aqui, até com um pouquinho de água, deixa eu pingar água de novo aqui na minha bandeja. Com um pouquinho de água, meu pincel bem molhadinho, eu vou vir com um pouquinho dessa tinta. Os bichinhos estão com os braços para fora da cerca, isso significa que eu vou ter uma sombra aqui. Então, antes de eu começar a mexer, definir madeira, tudo, eu preciso fazer esse sombreado de um tom mais escuro. Então, eu vou estar pegando e vou estar fazendo a sombra aqui. A tinta tá bem diluída, para mim poder estar puxando ela, senão eu não consigo puxar dessa forma que eu acabei de puxar. Aqui, pincel bem molhadinho. Cuidado para a tinta não ir para dentro do desenho, faça sombra. Tem um trenzinho aqui, tirei. Aí vem, ó, vem aqui embaixo fazendo uma sombra. Molho meu pincel, vem aqui onde tá mais escuro. Sem muito excesso, venho fazendo a sombra. Ok. Aqui embaixo da mãozinha dele também. Essa mão dele tá aqui, aqui embaixo tem sombra. Puxa, não faz um risco assim, porque a sombra não é um risco assim, né? Vem, puxa, que a sombra ela faz exatamente isso. Aí, lembra que eu misturei aqui, ó, com um pouquinho de preto para dar essa cor aqui, um pouquinho esverdeada, né? Mais diferenciada. Eu vou vir agora com essa cor aqui, de burro quando foge, e eu vou passar um pouquinho também, para dar uma escurecida. Um pouquinho só, em alguns pontos. Onde a gente percebe que tá mais perto do bichinho, que tem mais sombra. Então, a gente passa, eu tô misturando um pouquinho mais aqui, porque aquele não foi suficiente. Ok. Puxa. Puxa bem. Vou tirar o excesso aqui, que tá no meu pincel. Vou esfumar, ok? Sempre tirando o excesso e indo devagar. Vamos lá. Tá dando uns manchadinhos? Ok. Eu quero esses manchadinhos, tá? Peraí, peguei um pouquinho mais de preto. Tô fazendo isso, ó, gente. Peguei um pouquinho mais de preto. Tô mexendo aqui. Tá? É isso. Que foi um pouquinho ali onde tá preta no ursinho. Aqui, ó. Não tem problema. Depois a gente vem e dá um retoque aqui de preto, tá? Faz parte. Tô querendo ir rápido, então eu tô com o pincel maior. Puxo. Bem aqui, ó, vai fazer mais sombra, então eu vou lá. E aqui também, mais escurinho, né? Os dois braços dele tá fazendo bastante sombra aqui, um pertinho do outro. Ok. Bom, eu tenho essa sombra já feita. Então, a madeira, ela tá dividida aqui. Acho, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas onde eu passei o carbono ainda eu tô enxergando. Então, aqui eu tenho a divisão
das ripas, né, da cerca. Então, o que acontece? Entre uma ripa e outra, eu tenho que fazer uma sombra, até já misturando aqui, eu tenho que fazer uma sombra entre uma ripa e outra, sempre assim. Se eu fizer a sombra do lado de cá, sempre do lado de cá, tá? Então, deixa eu tirar o excesso, olha, eu misturei até ficar um cinza. Nesse cinza, eu vou pegar um pouquinho de verde para deixar eles um cinza esverdeado. Olha como fica diferente. A gente mistura assim, se a gente vê uma tinta dessa no potinho, a gente não quer comprar nunca, né? Acha assim, nossa, que cor feia. Mas são as cores que a gente usa bastante, viu, pessoal? A gente faz matinho, faz cerca, faz, né? Então, vamos lá, olha, vou puxar aqui, ó, vou puxar com esse pincel mesmo, porque ele tem as cerdas retinhas. Nada assim, tudo até lá embaixo, uma mais, ó, uma aparece mais, que a fresta é maior, outra aparece um pouco menos, certo, pessoal? Bem assim. Uma cerca não é algo certinho. Aqui em cima também, mas aqui eu vou passar com o pincel filete, tá? Pra não ter problema de borrar o desenho. Aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o meu pincel, lavei ele, nessa tinta de burro quando foge, com um pouquinho mais de verde, certo? Eu vou passar em alguns pontos da minha cerca, limpo o pincel, e vou dar uma sujada. Minha cerca, uma cerca é suja, gente, tá vendo? Põe aqui um pouquinho de verde e dou uma sujada. Se a minha cerca se repete assim, então, vocês estão vendo que eu tô fazendo o pincel de assim? Não de assim, tá? A sujeira é na vertical, gente. Ó. Tô sujando a cerca. Cerca boa é cerca suja, gente. Vamos lá. Vamos que vamos. Sujando a cerca. Aqui mais um pouquinho. Ó, eu tô vindo pro final. Tô vindo pro final, eu vou clareando. Posso até dar uma sujadinha, mas eu já tô clareando, já tô esmaecendo minha cerca, certo? Eu posso pegar um pouquinho mais do meu cinza com verde, todo mundo junto e misturado. Ó, o que eu tô fazendo, gente? Vou pôr aqui pra vocês verem, ó. Ó, peguei até um pouquinho de vermelho, tô trazendo isso pra cá, ó. É aquela. E vou colocar um pouquinho aqui onde faz a divisão, a cerca. Vai ficar um pouquinho mais dividido. Lavo meu pincel, tiro todo o excesso da água e venho aqui e passo de novo, passo assim, ó, o pincel só molhado, sem excesso, para ele desmarcar esse vermelho, mas deixar uma sujeirinha aí, fazendo essa divisão, ok? Feito isso, eu venho com um pincel mais fino, pode ser um filete, pode ser o nosso filete, não vou ficar usando lá tanto pincel assim, né? Um filete todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, eu vou pegar a tinta, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se olha aqui, vai ficar em cima do desenho, gente, não dá. Bom, eu tô pegando aqui, ó, a tinta, aquela verde que eu misturei, tá? Posso pegar um pouquinho de preto, um pouquinho da outra, e misturar, mistureba, tá, gente? Fiz um tom mais escuro, então, eu posso vir aqui e começar a definir a minha cerca, tá? Posso vir definindo assim com o filete. Vocês estão percebendo que não é um risco assim totalmente certinho. Aqui a bochecha dele sai por cima da cerca, então não. Aqui sim. Aqui, aqui e aqui, tá?
Dessa mesma forma, eu posso chegar e fazer aqui na madeira tipo um caracolzinho, que imita aqueles nozinhos, né? Então, não dá aqueles nozinhos da madeira. Aqui eu faço um pouquinho mais clarinho. Não faz demais não, tá, gente? Não fica muito forçado. Pode só fazer algum, né? Só umas curvinhas assim. Ó, já vai parecendo madeira. E eu tô passando o pincel assim, eu passo no cinza, eu passo no laranja, eu passo no avermelhado, eu passo em tudo. Aí, conforme ele vem aqui pro meu desenho, o que acontece? Ele me traz várias cores no mesmo caracolzinho. Depois eu foco bem de perto para vocês verem as cores direitinho. Ó. Né? Faz uns. Se quiser, pode definir melhor aqui, ó. A cerca. Pode dar uma definida melhor, ó. Peguei um pouquinho de preto diluído, ó. E aí, eu passo aqui assim, não inteiro. Vocês veem que não é um contorno inteiro. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Tá vendo? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu vou fazendo essa divisão da cerca. Fica uma cerca divertida, mais colorida, né, gente? Uma coisa assim. E usando essas cores básicas, né, que a gente tá só misturando na bandejinha. Eu vou aproveitar, gente, que eu tô aqui com o pincel filete e eu tô com preto aqui na bandejinha e vou corrigir aqui onde a minha tinta da cerquinha passou um pouquinho na mãozinha dele. Eu já corrijo pra não esquecer, né? Prontinho. Deixa eu dar uma olhada se eu quero acrescentar alguma coisa nessa cerca, né? É isso, pessoal. Pra mim tá bom, né? Ficou delicado, um desenho assim mais... Deixa eu dar uma... Aqui também é uma... divisão, né? Da cerquinha, certo? Não precisa ser, como eu falei pra vocês, de uma maneira mais fácil, mas que dá pra visualizar bem, certo? Que eles estão em cima de uma cerquinha. Aqui, pessoal, agora a gente vai estar fazendo o contorno do nosso hipopótamo e o contorno também, e definindo aqui boquinha, tudo do nosso ursinho. Eu vou virar a câmera para vocês poderem ver. A cerca eu tive que fazer dessa forma, senão não ia dar para vocês visualizar ela inteira. Nossa, pessoal, desculpa, eu achei que tava gravando e não tava, ainda bem que eu vi. Logo agora no começo, mas eu vou explicar de novo, olha. Essa tinta aqui, eu misturei o amarelo, aquele mais escuro, amarelo gema, e fui colocando o preto até ele ficar nessa tonalidade. Essa tonalidade aqui é bem parecida com o siena natural ou um sépia mais claro. A cor siena mais o sépia, mais o rústico, são cores que, se vocês forem comprar tintas, é bom adquirir, porque são cores que a gente usa muito em sombreado e contorno. Aqui eu peguei um pincel filete para fazer o contorno do ursinho, e olha, vocês podem ver que eu já tinha começado, né,
Mas o que eu tava explicando é o seguinte: conforme eu vou contornando, eu vou fazendo os contornos, mas eu não faço ele certinho. Eu deixo umas falhazinhas no contorno. Essas falhazinhas, para bichinho assim, tipo ursinho e outros bichinhos, eles dão a impressão de que tá fofinho, de que tem pelinho, mesmo sem eu fazer os pelinhos, certo? Eu vou continuar aqui no bracinho dele e vocês vão ver. Agora, para se trabalhar dessa forma, é preciso que ao passar o desenho com carbono, vocês não acalquem demais o carbono para não ficar marcado, porque a gente não pode deixar partes de carbono aparecendo sem contorno, certo? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui com o bracinho, ó, vou descendo, aí eu dei uma paradinha, molho o pincel, aí eu venho aqui, dou uma voltinha, vou lá. Aí eu venho, olha, eu não tô interessada em dar muita continuidade, para fazer assim um contorno reto, né? Então, eu tô deixando essas falhazinhas. Outra coisa, a tinta aqui, ela tem que estar diluída para pegar bem no pincel. Vocês veem que eu tô molhando nessa gotinha aqui é água. Mas ela não pode estar tão aguada que quando eu colocar aqui, ela expande e borra o desenho. Como é que eu vou saber? Vai saber é o seguinte, pega a tinta que tá aqui, se você não tem experiência ainda, vem no seu paninho e faz no paninho. Expandiu? Não, então tá boa. Então, é assim que a gente trabalha. Olha aqui a patinha dele, olha, eu venho, vou pegar um pouquinho mais, venho de novo, faço uma curvinha aqui, aí eu pego aqui, ó, os 3 dedinhos, olha, não tô interessada em contorno certinho, ó, passei pra cá, venho aqui, vou fazendo assim, isso aqui, ó, dá a impressão de pelinhos, mesmo a gente não tá fazendo aquele monte de pelinhos, ok? Patinha dele, aí vamos vir aqui com o narizinho. Eu tinha feito aqui a sobrancelha também da mesma cor, tá, pessoal? E a boquinha dele, como é só um sorriso, eu vou estar usando também essa cor. Então, ó, a curvinha do sorriso, e aí a gente vem ok? O contorno aqui do olhinho dele também pode ser com essa mesma cor. Poderia ser com preto também, mas como a gente tá querendo mais delicadeza, então a gente só usa o preto onde realmente há necessidade do preto. Contornar o narizinho dele. Como o narizinho dele é mais escuro, então esse contorno até quase não aparece. E é isso mesmo que a gente quer, tá? Aqui, ó, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar fazendo, ó, um pouquinho de pelinho, bem irregular, tá? Você pode estar fazendo um pouquinho de pelinho aqui também, ó. A gente, é coisa mínima, tá? Pra deixar delicadeza. Aqui, ó, na orelhinha dele, se eu fizer assim, ó, sai um pouquinho de pelinho, mas vocês viram que eu puxei pro mesmo lado. Então, se eu puxei esses pelinhos pra cá, os daqui vai vir pra cá também, pro mesmo lado, assim, ó. Muito pouquinho, gente, muito pouquinho. Menos é mais, tá? Aqui, ó, onde eu deixei essa falha de contorno, eu posso puxar um pelinho de nada também. Aqui no bracinho dele. Tá vendo como não é difícil, gente, fazer pelinho? Não tem segredo. Ó. Pouquinho que eu puxo, um pelinho aqui, um pelinho lá, ó. Já dá aquela sensação de peludinho. Tá vendo, gente? Não tem muito mistério, certo? Nosso ursinho tá contornado. Agora, falta a gente contornar o nosso hipopótamo. Eu vou pegar as tintas e a gente já contorna ele também.
Pro nosso hipopótamo, eu peguei aqui na bandejinha, o azul, aquele azul mais escuro, é o azul cobalto, e o preto. E aí, eu fui dosando aqui, preto, no azul cobalto, um pouquinho de água, para ela ficar diluída, até chegar na cor que eu estou querendo. Se for misturando preto aqui e tal, ele vai chegar no azul marinho, no azul petróleo, tá, gente? Vai escurecendo. Aqui, ó, eu vou puxando, ó. Eu sempre faço isso com filete, ó. Ele meio que deitado, pego a tinta, puxo, 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 puxo antes de vir pro desenho. Que é o pincel vem carregado, mas as cerdas estão todas juntinhas, ó. Certo? Então, aqui a gente pode começar a fazer o contorno do hipopótamo. Podemos fazer no mesmo esquema que o ursinho, para não ficar um contorno muito chapado, dá umas falhazinhas, ó. Olha como fica mais bonito. Aí, eu venho aqui. Tá vendo, gente? Não tem segredo. Esse pincel, ele é bem fininho, ele sai um contorno fininho. É lógico que eu tô trabalhando com o pincel assim, né? Eu não vou acarcar as cerdas. Fazer uma cosquinha, só. Ó, você vê que a tinta começa a ficar grossa rapidinho, porque eu tô esticando ela, então eu vou lá, molho só um pouquinho, estico a tinta, venho. Tá? Aí, tem a parte aqui do bracinho dele, que tá abraçando os amiguinhos. E aqui nós vamos subir a bochecha dele, ó. Aqui vem a bochecha. Vocês veem que constantemente eu molho o pincel na água, que também tá abraçando o panda, né? E vou hidratando a tinta, porque a tinta esticada assim, ela seca muito rápido. Assim. Aqui assim. Não fiz aqui inteiro, aqui a gente já tinha passado cinza, só numa pontinha assim, onde é mais escuro que eu passei, tá? Aqui eu vou contornar o olhinho. Hipopótamo não tem pelo, né, gente? Então, o contorno é mais retinho, a diferença desse pra esse, tá bom? Estamos aí, ó, gente. Nossa pintura, a gente pode sempre dar uma olhada, ver se tem alguma coisinha pra corrigir, pra melhorar, né? Ah, sim, eu falei que eu ia tá passando um pouquinho mais do fundo aqui, né? Pra tampar aquela sombrinha que ficou da tinta. Deixa eu preparar a tinta, eu já mostro pra vocês, né? Eu falei que ia mostrar, então eu vou mostrar. Bom, eu posicionei aqui para vocês conseguirem enxergar, né, gente? Aqui, os dois pontinhos aqui que ficou um pouquinho marcado. Como o nosso desenho tem sujeirinha na seca, tá? A pessoa olha, nem vai perceber, né? Mas eu sei que tá lá, então só a louca aqui não vai deixar um negócio desse. Bom, eu peguei aqui, ó, peguei até as próprias tampinhas, como vai ser uma coisa mínima, né? Então, eu peguei aqui, ó, novamente, o meu pincel, com um pouquinho de azul,
Vou molhar lá na bandejinha esse azul, esse pouquinho de azul. Vou tá espalhando aqui. Como já tá seco, requer que eu molhe um pouquinho mais o pincel e tô passando. Vou pegar um tiquinho do amarelo, dar uma olhadinha, vou passar aqui mais em cima onde tá mais amarelo. Aqui, como eu tô passando amarelo, mudou um pouquinho, que tava mais azul desse lado, né? Mas não tem problema, que eu posso vir com o azul. Deixa só eu molhar aqui, devagar, pra gente não estragar a pintura que já tá pronta, né, gente? Ó, azul. Se misturando com o amarelo. Um pouquinho mais de cá também. E já corrigiu o fundo. Já não tem mais nada, tá? Deixa eu tentar fazer aqui do outro lado, igual eu fiz do lado de lá. Vai secar, vai ficar mais clarinho, né, gente? E é isso. Deixa ela secar bem e eu venho e mostro pra vocês. Ela bem sequinha já. Uma coisa, pessoal. Assim que vocês terminam de pintar, né, tem que tirar a pintura da tábua, porque quanto mais tempo ela fica, né, pior para tirar. No caso aqui, como eu uso um outro tecido embaixo, né, então, quando, ó, ela tá grudada, aí vai fazer isso mesmo, pode tirar sem medo de ser feliz, tá? Dessa forma aqui, ó, vou puxando, ó, puxa, ela tá grudada, ó. Vou puxando, ó. Tem que puxar, 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 ó. Desgrudou. Então, agora ela desgrudou. Eu vou pendurar ela no meu varalzinho de pintar, secar a pintura. E vou deixar ela pintando. Não pode molhar antes de 72 horas, porque corre o risco de manchar, de desbotar a sua pintura, tá? Então, é lógico que daqui a um tempo, ela já tá praticamente seca. Algumas partes estão úmidas ainda, mas ela tá praticamente seca já, né? A partir do momento que ela secar, que eu colocar minha mão, ver que ela tá sequinha, eu já posso, por exemplo, costurar, fazer o barrado sem problema nenhum. Mas eu espero as 72 horas para, por exemplo, passar ela, depois eu passo bem ela pelo avesso. Sempre que eu passo uma pintura, eu recomendo para minhas clientes também, coloca um paninho por cima, porque a pintura de tecido, por mais que a gente dilui ela tudo, se pintar ela muito grossa, ela fica emborrachada, né? Mas, no caso aqui a gente diluiu, fez com cuidado, tudo certinho, ela não tá emborrachada, ela tá bem maleável. Mas, porque de repente a cliente vem com ferro muito quente, põe em cima tal, vai perdendo o brilho a pintura. Então, sempre passar pelo avesso ou passar com um paninho por cima. Depois de seco, eu venho para mostrar para vocês como que tá. Aí está o trabalho pronto. Como eu coloquei aqui, as cores que nós utilizamos, né? Branco, preto, 2 tons de amarelo, 2 tons de vermelho, 2 tons de verde e 2 tons de azul. A nossa pintura, deixa eu tentar aproximar sem desfocar, para vocês verem
todos os detalhes. Aqui onde havia manchado, tiramos a mancha, refizemos o fundo. Desenho pronto. Eu não fiz cílios nos bichinhos, porque a intenção aqui era fazer para menino, e para menino normalmente a gente não coloca, mas é a gosto. Eu fiz o barrado com 3 tecidos aqui, um tecido azul, fiz um ponto decorativo, um tecido marronzinho xadrez e um tecido que ele é preto com umas bolinhas douradinhas. Aí eu coloquei prespontei aqui com um pontinho decorativo também. A maioria das mães não gosta de muito enfeite quando é fralda para menino, então eu coloquei um lacinho feito deste tecido mesmo e um botãozinho de ursinho. Caso a mãe não queira, isso aqui dá para ser tirado, ele está costurado, é só cortar a linha onde ele está costurado. Sempre muito costurado. Eu coloquei um botãozinho aqui, eu sempre alerto a mãe para não deixar isso em mão de criança pequena. Pode usar como mantinha tudo, mas não deixa a criança ficar mexendo. E ele está muito bem pregado. Caso após umas lavagens ele comece a ficar solto, é só a mãe repregar ele, que aí não tem problema. A parte de cima eu faço viés do próprio tecido com ponto invisível, então não tem costura aqui aparente, fica mais delicado. E as laterais eu não costumo passar viés, eu deixo só uma bainha. Eu acho que fica mais leve, mais delicado. E as minhas clientes também gostam, se porventura alguma pedir, eu posso estar passando viés nas laterais também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E foi um passo a passo, foi bem longo, porque eu realmente mostrei tudo, do início ao fim, para vocês. Esse é o desenho que foi utilizado, certo? E até a próxima!